Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso amado e querido companheiro diário, o Espírito Santo, que foi nos dado pelo Pai, para que nós não ficássemos sozinhos, mas que a presença desse trio tremendo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina, os três que são um, que está conosco, habitando em nós, pela graça e misericórdia do Senhor Deus, o Pai de Jesus Cristo, amém? Não nos deixou órfãos, como ele fez a promessa aos discípulos lá no passado, lá no Velho Testamento, né? E, aliás, no Velho Testamento não, estou falando bobagem, não é isso. Assim que Jesus estava prestes a se entregar por amor de nós, ele fez uma promessa aos discípulos, porque eles estavam tristes por causa da partida de Jesus. Jesus os havia avisado que era necessário que ele fosse para preparar lugar para nós, para dar a sua vida a nós, para abrir os céus, para abrir novos caminhos para você e para mim, para todos aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador das suas vidas. E aqui nós estamos falando de fé. Eu estou falando sobre níveis de fé. Existem muitos. Eu vou falar de 3 níveis de fé que eu acho muito importante, que eu já falei o primeiro, que é salvação. O primeiro nível de fé é salvação. E quero falar para vocês o que já disse. Nós não vamos estar analisando 3 níveis diferentes de fé de forma alguma, porque nós cremos que existe apenas uma. Mas vamos reconhecer que a fé, ela pode ser exercida em níveis diferentes, em situações e circunstâncias diferentes. E eu falei com vocês sobre o primeiro nível de fé, falando sobre salvação, né? Aonde nós também, eu falei também com vocês de o segundo nível de fé, né? Que nós precisamos ter. Agora eu já falei sobre o primeiro passo, que é fé para se aproximar de Deus. O segundo passo, que é fé para entender a palavra de Deus, entender. E agora, hoje, eu quero falar do terceiro passo, que é fé para obedecer, que não é fácil para nós todos, humanamente falando. Nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, mas a nossa natureza, meus irmãos, lembre-se sempre disso. Você e eu já nascemos de novo, você que aceitou a Jesus, você que não aceitou, eu tenho feito apelos aqui para que você entregue a sua vida para o Senhor e nasça de novo. E falando desse terceiro passo de fé para obedecer dentro da chave de salvação, eu quero falar que crermos é dar passos e obedecer. O que está escrito nos ensinos da palavra de Deus, de Jesus, o próprio Jesus ensinando quando ele esteve aqui com os discípulos, né? Então, se nós cremos, sabemos que isso é realmente o melhor de tudo para nós como filhos de Deus, é crer em Deus, é obedecer a Deus, né? E eu quero falar para vocês que melhor para nós todos como filhos de Deus é crer, é ter fé, é obedecer a palavra de Deus, né? E um aspecto da obediência é você entender e ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior, falando ao seu coração. A fé, ela nos leva a ser sensíveis a esta voz, que produz em nós uma disposição para obedecer a palavra de Deus. Quando a fé, nesse nível de nós podermos correr andar a nossa carreira cristã com segurança, nós vamos ver que não há homem ou mulher que seja que vai permanecer por pouco tempo nos caminhos do Senhor. Não, meus queridos, muito pelo contrário. A fé em obedecer a palavra de Deus faz de você e de mim, como filhos de Deus, sensíveis. E nós vamos sempre entender a voz do Espírito que fala em nossos corações. Então você vai estar firmado em Jesus. Você vai estar firmado em ouvir, crer, obedecer
a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus que fala conosco. A palavra de Deus é a voz do Espírito que fala conosco. Quando você lê, quando você ouve esses estudos que eu dou as referências, vá até as referências, confirme. Não, não seja apenas ouvinte, meu irmão. Não, vamos ouvir, vamos correr para a Bíblia, vamos ler lá, tá certinho? É isso mesmo que a pastora leu? Confira, receba a palavra e vá viver segundo aquilo que a palavra está dizendo a você e a mim. Então você vai estar firmado, vai permanecer, não por pouco tempo, mas vai permanecer dia a dia, caminhando com o Senhor. Amém? Eu quero falar para vocês agora que nós falamos de um nível de fé, falando de salvação. Agora nós vamos falar sobre os dons. O primeiro nível, salvação. Aí eu dei 3 passos para você seguir como uma pessoa salva em Cristo Jesus, se aproximar de Deus através da palavra, sempre. Fé para você entender as Escrituras e ouvir a voz do Espírito Santo. Fé para obedecer a Deus, ficar firmado nele, não se desviar deste caminho que leva à vida e à salvação, que é Jesus o caminho. E agora nós vamos falar do segundo nível de fé, que é dons. O texto fala para nós assim, em Romanos 12, verso 3 ao 6, que diz assim para nós: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmos mais alto conceito do que convém, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. É Paulo falando. Então, esse segundo nível de fé é este, irmãos, que nos leva a liberar em nossas vidas os dons que o Espírito Santo nos concedeu. Esse nível de fé faz com que nós alcancemos, através da prática, dos 3 primeiros aspectos que eu apresentei. Fé para nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão constante com eles. E quando estes elementos eles estão na sua vida, na minha vida, em ordem, o próximo passo é nós nos apropriarmos de um nível mais profundo de fé, que vai nos levar a agir com maior frequência no mundo sobrenatural. Tão logo você alcance esta nova medida de fé, né, que é o segundo que eu estou falando, primeiro salvação e agora dons, vai ser quebrado todos os limites espirituais que impedem a liberação dos dons e dos sinais do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. O inimigo das nossas almas sempre vai tentar lançar você numa situação que você vai ter dúvida de praticar. Se você for orar por cura, se você for orar por libertação, creia que o Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida. É através do Espírito Santo. Ele vai estar suscitando no seu e no meu coração por um clamor, por uma medida maior de fé. Então você vai crer, vai confiar e vai permitir ser liberado, entendeu? De Deus para você e de você para quem você está orando. Então, não tenha resistência. Não tenha resistência quanto aos dons que Deus tem te dado. Você vai orar e crer que você já tem esses dons, o dom de curar, o dom de profetizar, e siga em frente o seu chamado, em nome de Jesus. Eu falei do primeiro, salvação, do segundo, os dons, e eu quero agora falar do terceiro nível de fé, que é ministério. O ministério, irmãos, que Deus tem para você e para mim, ele exige de você e de mim um nível de fé. E nós precisamos tomar posse deste nível de fé e sermos livres para assumir toda a nova posição ministerial que Deus tem
para mim e para você um chamado. E se você não alcançar esse nível de fé, que você tem um chamado em Deus para servir a Deus, na casa de Deus, você vai viver conflitos enormes. Você vai encontrar muitas dificuldades. E além das dificuldades, as tremendas opressões que o inimigo das nossas almas muitas vezes traz para nós. Servir a Deus em ministério é um dos terceiros níveis de fé. Deus é todo-poderoso. E nós vamos estudar o que esta fé para o chamado ministerial proporciona para você e para mim. Você tem que ter, primeiro, convicção do seu chamado. A palavra de Deus fala isso para nós em Mateus 8, verso 21 e 22. Ela fala assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Esse trecho bíblico, eu quero que você não entenda assim de uma forma nua, crua, que o Senhor Jesus estava para ele falando contra o discípulo ir sepultar o seu pai. Quando ele disse, deixa os mortos, sepultar os mortos. Jesus, ele queria mostrar, irmãos, para você, para mim e para aqueles discípulos, a importância do seu chamado ao discipulado, de você não ser impedido por nenhum tipo de sentimento. A convicção que nós temos que ter quando recebemos um chamado, ela deve estar acima de qualquer circunstância ou emoção. E é muito interessante nós notarmos que muitos, depois de já estarem agindo no ministério, trabalhando na casa de Deus ministerialmente, duvidam do seu chamado. Se não há fé no seu e no meu coração, esses conflitos vão se intensificar e vai nos amarrar, vai nos impedir, vai de fluir livremente, amados, no serviço da casa de Deus para o nosso chamado. Amém? Vamos parar aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade. Então, guarde no seu coração essa palavra de hoje. Esses conflitos, eles têm que ser sanados do seu e do meu coração. E crer que aquele que começou a boa obra em nós, em você, ele é fiel, ele é justo para completá-la até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem um chamado de Deus, se você exerce um ministério na casa do Senhor, creia e confia que Deus foi quem te chamou. Não foi nenhum pastor, nenhum homem. Primeiramente, Deus colocou no seu e no meu coração esse chamado. Segue aquilo que Deus tem chamado você para fazer na casa de Deus, na obra de Deus e fora dela, porque Deus deu uma ordem a nós como igreja. Ide a todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Aquele que crer e aceitar o evangelho de Jesus Cristo, que é Jesus, a palavra, será salvo. Essa é uma missão sua e minha. Talvez você até não tenha um ministério na tua igreja local onde você congrega, mas você tem esse chamado por parte de Deus, que é um chamado que o Senhor Jesus deu para nós como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, independente de placas de igreja. Você é um ministro da palavra de Deus, você é um chamado e esse também é um ministério, amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que estamos iniciando hoje de trabalho, é óbvio que eu estou falando, em nome de Jesus, amém? Guarde seu coração no amor de Deus.